bastante informação já no Moodle para caminhar, né, no trabalho. A única coisa que ainda não postei é a questão de uma explicação sobre o trabalho escrito e a apresentação em slides, que aí é uma coisa que a gente vai avançar daqui a pouco. Mas assim, queria saber se com relação ao potencial construtivo foi feito todas as análises, está tudo certinho com relação a isso, porque essa é uma questão chave para finalizar, para vocês avançarem no conteúdo que o Jordão passou, entendeu? Como é que tá, Luiz? Eu entendi. Então, na reunião passada, ainda não tinha lançado a parte do Jordão, não. Aí a gente até dividiu as tarefas direitinho lá. Que ficou mais faltando foi essa parte aí que a gente estava esperando essa aula. Mas, assim, a gente até marcou para a próxima reunião, já para a gente organizar a parte de legislação, como já tem todos os vídeos lá agora, e essa parte do empreendimento aí também, para a gente já definir ao certo o que a gente vai fazer. Mas no trabalho a gente já tem uma base mais ou menos, que vai ser um empreendimento multifamiliar, que vai ter 2 pavimentos, no caso, de 2 andares, né? Uhum. E aí já dividimos mais ou menos. Quantos metros quadrados vocês estão pensando? Então, a gente tinha pensado em aproveitar o máximo da área. Aí a gente colocou lá o coeficiente lá de aproveitamento, mas assim, a área em específico a gente ainda vai determinar na próxima reunião, utilizando as informações de legislação que o Leonardo vai trazer para a gente. Mas o potencial construtivo do terreno vocês já conseguiram calcular? Isso. E quantos metros quadrados de área construída vocês podem fazer? Coeficiente? Área de coeficiente? Que ele tinha dito, eu não me lembro ao certo, assim, mas ele tinha calculado na aula passada, eu acho que foi algo em torno de 400, de acordo com o coeficiente, e 200 e alguma coisa acerca do outro coeficiente. Mas eu não fui ao certo assim, não. Isso, essa taxa. Eu não cumprimentei a Marcela. E Marcelo, a gente está conversando sobre o trabalho aqui, só dando uma passada, tirando algumas dúvidas, mas então, assim, que eu preciso saber isso, essas informações no outro relatório aí do diário, precisa constar. Esse cálculo, o potencial construtivo, a área máxima de coeficiente que vocês poderiam ter ali, e a taxa máxima de ocupação, considerando ali a área, né? Considerando a taxa de ocupação máxima. Agora, isso daí é o máximo. Só que para o trabalho de vocês, existe uma restrição que vocês podem construir de 70 a 300 metros quadrados. Entende? É uma restrição, assim, financeira ou uma, assim, do seu cliente, ou seja, nem sempre a gente utiliza todo o potencial construtivo. Então, nesse caso, a gente propõe isso nesse trabalho para você escolher. Então, vocês podem escolher entre 70 e 300 metros quadrados. Vocês sabem o potencial construtivo do terreno, vocês vão fazer essa análise. Aí vocês vão falar assim, olha, nosso projeto, a nossa proposta de empreendimento é uma construção unifamiliar, 2 pavimentos, com total de área de tanto. Aí eu quero saber quanto que é esse. Aí vai ser nesse intervalo. Mas por que essa limitação? Igual eu falei, questão financeira, não quero fazer, não tenho condições mais que isso, e é o suficiente para o meu empreendimento. Então, eu preciso que vocês definam esse volume, né? O volume, né? 2 pavimentos, qual que é a projeção, qual que é a área do primeiro e do segundo pavimento. Às vezes pode ser diferente, pode. Às vezes você pode fazer 2 pavimentos, mas com cada pavimento com uma metragem diferente. Às vezes em cima você não cobre tudo, né? Então, pensa em área coberta para coeficiente. Então, aí sim, você vai falar assim, minha edificação, né, minha proposta de projeto é assim. Então, vocês vão escrever como que vai ser. A gente não vai desenhar, né? A gente, assim, né, arquitetônico, né, o projeto arquitetônico. Mas aí vocês vão fazer o cálculo
do projeto de vocês, da proposta do projeto de vocês. Que cálculo que é esse? O cálculo de coeficiente e o taxa de projeto da proposta. Entende a diferença? Uma é o potencial que você tem lá em função da legislação, que te dá o que deu? 1,3, 1,7? 1,7. 1,7? 1,7 vezes a área. Então, 1,7 vezes a área é o que deu lá, beleza. Aí esse é o máximo, só que vocês não vão projetar o máximo, vocês vão fazer uma escolha entre vocês de uma área de 70 a 300 metros quadrados total. Aí vocês vão falar, então no primeiro pavimento é 100 e o segundo pavimento é 80. Total deu 180 metros quadrados de área coberta. Então, essa vai ser minha área de coeficiente que eu vou calcular. Então, qual é o meu coeficiente, então, adotado? Aí vocês vão fazer a conta inversa. E qual que é a minha taxa, então, do projeto? Que vai ser inferior à da legislação, né? Que vocês não, né? Vocês não vão usar o potencial, né, do terreno, vocês vão usar menos. Eu quero que vocês entendam essa diferença, entendeu? Conseguiram visualizar o potencial construtivo do terreno e a outra, o que realmente a gente está ali calculando para o seu projeto, porque se for 1,7 coeficiente, é o máximo, mas quando você fizer as contas, às vezes vai dar 0,8 de coeficiente que vocês realmente utilizaram. Ou seja, vocês podiam usar 1,7 vezes a área, mas às vezes vocês vão usar só 0,8 vezes a área, enfim. É isso que eu quero que vocês analisem, discutam, porque isso, após essa definição, e também a alocação da edificação, considerando os recursos que a legislação indica e orienta, restringe, permite, enfim, vocês vão avançar para a parte que o Jordão está avançando com vocês aí no conteúdo, né? Que é questão econômica, questão, assim, de um aspecto inicial, mas bem interessante que vocês vão fazer aí. Entenderam a diferença? Marcela, Luiz? Entendi, sim. Eu tinha até comentado isso ontem com o Luiz, na nossa reunião. Essa questão dessa diferença da legislação e do que a gente vai projetar. Isso, eu acho que foi isso mesmo que a gente falou. Exatamente. Então, vocês estão aí. É isso aí que eu preciso que vocês fiquem atentos, tá? Então, avança nisso, defina isso, eu preciso dessa, porque senão vocês não avançam do jornal, essa parte, que é a parte lá dos custos. Por quê? Vocês precisam da metragem construída para vocês calcularem o custo unitário básico, então vocês precisam disso. Mas se vocês errarem na legislação, vocês vão fazer um cálculo errado, porque que adianta? Se você não está atendendo a legislação, como é que você pode avançar, né? Então, por isso que é importante fechar essa etapa da legislação, fechar a informação básica, o requerimento de informação básica, fechar a planta de situação, fechar a planta de locação, atendendo os recursos permitidos e tudo mais, para vocês conseguirem ter o foco agora de pensar nessa questão do entorno, do empreendimento, o que vocês vão conseguir ali trazer de informações que valorizam o empreendimento de vocês. Então, é isso que seriam os próximos passos. Mas aí, fecham isso, discutem entre vocês lá essa questão da legislação, dessa definição que é importante dos dois pavimentos, se são iguais, se não são, enfim, como vocês querem montar isso, e avancem no trabalho. Importante aí que a gente está num período muito corrido, a apresentação de vocês é no dia 11 de novembro, aí na semana anterior eu não consigo estar com vocês assim, às vezes a gente, eventualmente está entrando aqui, mas os monitores estarão, mas porque a gente vai estar num evento de extensão, mas por isso que eu quero estar, tirando as dúvidas aí o máximo possível, vocês aí, com a Maria Fernanda, com o monitor aí, e vocês adiantarem o máximo do trabalho de vocês, tá? Professora? Sim. No caso, para mim fazer agora
O outro desenho, desenho técnico seria da parte do empreendimento, eu já posso começar a fazer assim, depois de ter a ideia da metragem da parte do pavimento superior. Como que seria mais ou Isso. menos esse desenho? Seria só o Aí, lote? seria isso. Seria você imaginar, assim, você vai desenhar o lote igual, assim, estava lá na nossa apresentação de contexto. Deixa eu ver se eu estou aqui com alguma coisa aqui para te mostrar. Mas se você olhar lá o material, legislação, deixa eu ver aqui, se eu abro aqui e mostro, às vezes fica melhor para vocês visualizarem aqui. Mas é só pegar lá o material, que aí você tem assim uma informação assim com calma, né? Tá? Mas seria isso daqui, ó. Quando vocês pensarem na edificação de vocês, vocês vão pensar nessa questão dos recursos. Vocês estão vendo na tela compartilhada? Sim, dando para ver. Então, aí o que acontece? Vocês vão fazer um desenho que possa, né? Ele é, né, simplificado, né? Aqui uma locação, mas que você vai cotar essas medidas aqui de frente, de fundos. Aqui ele mostra assim o recuo, né? Aí nesse desenho que ele mostra até as cotas, né? Nessa outra. Então aqui você cota, né? 5 metros, né? Qual que são as medidas do contorno. Observa que aqui é um tipo que mostra assim que os pavimentos não são iguaizinhos, né? Então ele tem esses recortes aqui. Então ele tem um recuo aqui de 3 metros, tá vendo? Então, assim, esse desenho de locação é que você vai, né, apresentar. E a questão dos níveis, né? Se é um terreno plano, se ele tem um desnível, vocês vão fazer uma estimativa desse desnível, se não conseguir medir, né, ou ter essa informação certa, mas aí vocês podem fazer uma aproximação. Então, vocês precisam cotar o contorno da edificação que vocês estão propondo, fazer uma Acho que deve ter tido um problema de internet. Eu também acho, deu uma caída aqui também. A gente espera um pouquinho, ela deve voltar. Marcela, eu vou até perguntar, porque você me perguntou lá no grupo para ela do R1, porque eu lembrei, vocês falaram agora, né? E é multifamiliar, mas multifamiliar do Cube seria muito maior. Aí eu não sei. Eu vou perguntar para ela que ela informa a gente direitinho. Ah, tá. Às vezes existe fazer unifamiliar e de 2 andares, assim? Pode, né? Sim, então, eu falei aquilo até porque no meu trabalho a gente usou esse R1, só que tinha 2 pavimentos também. Então, assim, eu sei que não tinha problema, porque não tem como você fazer uma casa, às vezes, só de um andar. E ali, realmente, só o unifamiliar só poderia ter um pavimento. Então, eu acho que eles fazem mais como base, mas vocês podem colocar mais de um pavimento. Gente, caiu na internet. Entendi. Caiu, né? Desculpa. Não sei, engraçado, hoje é a segunda vez que acontece isso. Aconteceu isso em outra sala, não entendi não. Parece ser um pico de internet aqui, mas que volta assim do nada. Vamos lá. Então, assim, conseguiu visualizar, gente? Assim, não sei, eu parei numa explicação, né? Mas eu não sei se conseguiu entender a importância dessas informações da legislação, né?
se pode ou não pode colar numa divisa, qual que é o recurso frontal mínimo, enfim, essas informações para a gente poder fazer esse desenho, fazer essa representação, né, plana, né, projeção da construção. E ali eu não falo, vocês observam que ali não tem informação do número de pavimentos, porque vem nos outros projetos, né, vem no perfil, né, no corte. Então, assim, mas vocês vão informar, né? São 2 pavimentos, o primeiro pavimento tem tantos metros quadrados, o segundo tem tantos metros quadrados. Então, vocês, ao longo, no corpo do texto, trabalho de vocês vão caracterizar isso, o volume, né? E a implantação, assim, da sua proposta de empreendimento, entendeu? Mas é isso. Conseguiram pegar? Quer que mostre mais alguma coisa? Eu acho que deu para entender. Gislaine, no caso, então, eu teria que representar só o pavimento térreo e as outras partes seriam mais esclarecidas durante o trabalho, então, né? O que acontece? Não é questão do pavimento térreo, é só para você entender assim, essa planta de locação, ela é a projeção da maior área coberta, sabe? Então, é só para entender, assim, e que você faz essa, então, assim, a projeção. Então, imagina a sobreposição de todos os pavimentos e tudo, aí você tem uma planta em que faz essa sobreposição toda, porque às vezes tem, né, um avanço, uma coisa assim, né, em alguns projetos, igual aquele ali mesmo, ele tinha alguns recortes que eles estavam sendo cotados, que não necessariamente estava no mesmo nível, estava em níveis diferentes. Mas é uma sobreposição. Então, você imagina você olhar a edificação do alto, você está lá, né, olhando a edificação, o que você vai representar é a sobreposição desses contornos do tudo que é coberto. Então, entende que não é o térreo, e sim a sobreposição? Que cada projeto pode trazer uma informação, e você achar assim, não tem que ser sempre o térreo, não. Às vezes você tem uma construção que avança, sabe? O primeiro pavimento, então, na hora que você sobrepõe tudo, essa construção, ela é rebatida, entendeu? Então, Entendi. é o contorno. Mas, às vezes, assim, não, nossos vão ser iguais, 2 pavimentos de 100. Então, tá. Não, vai ser um pouco diferente. O primeiro tem 100, o segundo tem 80. Beleza. Entendeu? Então, aí qual que é a área? Aí a área de projeção é a que sobrepôs tudo, é a que for maior ali, 100 metros. Entendi. Eu estava pensando que seria como uma planta mesmo, para colocar quarto, essas coisas, assim, as medidas de cada cômodo. Não, vocês observam Entendi. que não tem isso no material, não tem isso. Uhum. Não dá tempo, sabe, Luiz? Não dá tempo. O que a gente precisa é pensar no que você quer ter. É interessante, sim, você falar assim, será uma casa, no primeiro andar tem tais cômodos, no segundo tem tais. É para uma família, um familiar com 3 quartos, suíte, não sei o quê, entendeu? Tem garagem coberta, tem, sabe? Enfim, você falar o que você está propondo nesse empreendimento, mas não vai detalhar ali internamente. Eu quero só ver por fora, entendeu? Eu quero ter a compreensão do volume, 2 pavimentos, da área de projeção e da área coberta total que vocês estão propondo, entendeu? Então, assim, isso é importante, mas de escrever é legal, sabe? Porque aí você vai te ajudar a pensar as outras informações. Não, perfeito. Essa planta também tem a taxa de impermeabilização para eles colocarem, né? Oi? A taxa de impermeabilização para eles colocarem nessa planta. Isso também, aí tem esses complementos aí, né? Aquela taxa que é importante, né? Você deixar, né, a questão da taxa, né? Você deixar uma área permeável que permita, né? Uma drenagem natural, lead, né? No seu terreno. Aí é 10%, né? No outro local. Aí eu acredito que seja ser 10%, não é no Morro do Imperador, próximo a isso, aí é 10% mesmo, aí cai no padrão. Aí é bom marcar onde que vai ser um jardim, onde que vai ser que aquela área você não vai impermeabilizar, ou seja, você não vai colocar um piso, um cimentar, você não vai fazer nada disso naquela área, entendeu? Aquela área você sempre vai deixar gramada, uma coisa assim.
Entendeu? Isso está na legislação. Uhum. Professora, a Marcela tinha tido uma dúvida quanto às siglas do CUB, R1, porque o deles é unifamiliar, é multifamiliar, mas o multifamiliar de lá é R8, fala que tem que ter 8 pavimentos, 7 pavimentos. Aí eu tinha falado para colocar o R1, que apesar de ser um pavimento ali, no caso eles vão fazer 2, né? Mas seria um multifamiliar. Eles usam o R1 mesmo ou coloca no multi? O deles vai ser, desculpa, é ou multifamiliar mesmo? O que vocês resolveram? O deles. Para o multifamiliar. Multifamiliar. E lá no R1, que eu não estou com a tabela aqui. E lá tem. R1 é a residência unifamiliar e R8 é multifamiliar. Só que o R8 fala que tem o pavimento térreo e 7 pavimentos. No caso deles, só vão ter 2. Vai ser uma casa embaixo e uma casa em cima. E o R1 é uma residência unifamiliar, mas com pavimento. Esse daí é para a gente tentar aproximar. Se quiserem conversar com o Jordão, assim, para ele dar alguma opinião mais dele, assim, sobre isso, porque aí a gente tem que tentar enquadrar realmente, assim, o que fica mais próximo, tá? Do contexto deles aí, da proposta deles. Vocês estão pensando, deixa eu só pensar no empreendimento de vocês. Seriam 2 pavimentos, então, multifamiliar de 2 pavimentos, vocês iriam fazer um acesso, assim, porque vocês têm que pensar, só para não poder entender aqui, um acesso independente, né? Ou assim, como que vocês vão pensar para o segundo andar, ou vai ter só para eu poder visualizar o que vocês pensaram quando colocou 2 pavimentos para multifamiliar. Eu até pensei fazer geminada ou fazer um acesso, sabe? A casa. Mas aí eu acho que seria mais fácil colocar um acesso independente para o segundo andar, não é? Ou não? O que você acha? Porque você tem que pensar que, assim, vai ter uma garagem, né, para cada unidade. É só para pensar nisso, assim, que eu estou pensando, para poder o que eu consigo mais enquadrar esse formato de vocês aí. Porque esses acessos, né, são importantes. Ou você vai definir um acesso único, e lá, vamos dizer assim, ter uma escada de acesso, né, para o segundo andar, segundo pavimento, e porque todos precisam ter acesso à caixa d'água, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, não pensar num projeto, né? Que quem mora embaixo, ela precisa, né, no primeiro andar, ela precisa ter acesso à caixa d'água. A caixa d'água vai ficar em cima do segundo pavimento. Então, tem que pensar nisso. E se o terreno, de quem que vai ser a área, o restante da área no terreno, né? Essas outras áreas. Ela vai ser dividida, como que vai ser isso? Isso é importante pensar para vocês mostrarem o que porque a área do terreno é importante, né? Quando, né, todo mundo que vai querer, né, uma parte, ou é coletivo, quem vai cuidar dessa área, né? Você tem que se pensar nisso, né? E quando se tem uma situação dessa, a gente tem uma situação que vocês estão criando aí de fração, né? A pessoa, né, vai ser 50% para um, 50% para outro, né? Aonde que serão as vagas, entendeu? Se realmente vamos dizer assim, dividido ao meio o terreno, né? Mas não se divide o terreno ao meio oficialmente, né? Você fraciona, né? O lote, porque a testada de vocês é de quanto? É de 12? 10? Quantos que é? 10. 10. Então, você não tem testada para criar 2 lotes, falar assim, agora eu tenho um lote 1 e 2, com uma testada de 5 metros. Não, isso não existe. Não existe porque não se permite, né? Porque a lei, a legislação não permite fazer essa divisão, né? O que a gente tem aí é uma fração. Vai ser uma matrícula
falando que 50% é de fulano e 50% é de outro, entendeu? Então, o formato que vocês estão pensando aí, é importante vocês pensarem como vai ser a dinâmica daqueles moradores ali, né? Entendeu? Porque o terreno é de quem é dono do primeiro andar e a cobertura é de quem é o do segundo, entende? Essas são questões que é importante mesmo não desenhando o projeto, Luiz, como você pensou, né, quarto, sala e tal, mas são questões importantes que vão influenciar no posicionamento de uma garagem, no acesso, se eu tenho que fazer 2 portões, que aí a planta de locação eu estou mostrando quais são os acessos, se eu vou ter 2 portões diferentes para acesso de garagem, ou se eu vou ter um só, se o portão social é um, se serão 2, isso é importante, entende? O que a gente está ainda analisando? Entendeu, Marcelo? Entendi, sim. É uma questão, assim, que tem que pensar, né? Acho que eu coloquei algumas coisas, assim, que às vezes, não sei se sabiam, essa questão da caixa d'água, entendeu? Desses acessos, e de quem que vai ser essas áreas, porque a parte do terreno em si, ela tem um valor, né? Você falar assim, não, é só o primeiro andar. Será que o apartamento vendido do primeiro andar vai ser o mesmo preço do segundo? Entendeu? Eles vão ter as mesmas áreas, sabe? Assim, o total de área da primeira unidade, o total de área da segunda unidade, tanto construída quanto a área de terreno, assim, né, de acesso. Isso é uma coisa que, para uma proposta de vocês, assim, eu tenho interesse em saber, isso é importante abordar no projeto, porque faz parte de vocês terem uma compreensão que todas essas escolhas, assim, elas interferem tanto depois na divisão, assim, né, da matrícula, do terreno e tudo de vocês, quanto a questão econômica que vai impactar nos cálculos do Jordão lá, porque vai ser diferente, vocês não acham? Se você falar que o segundo pavimento só tem acesso à cobertura, ele tem uma mega cobertura, mas ele não tem acesso ao terreno, assim, entendeu? Que ele entra, assim, na área social, tem uma garagemzinha ou não tem, entende? O impacto que isso dá no cálculo depois lá na frente? Eu realmente não tinha pensado nesses detalhes igual acesso, da caixa d'água e tal. Isso. Mas é uma questão, acho que até discutir com um grupo o que eles acham. É isso. Então, aí é legal, sim. Porque a gente precisa disso, né? Logo, para dar andamento para as outras etapas mesmo. Isso, é por isso que eu estou te falando. Eu acho que assim, a gente precisa fechar essa parte aqui, que na hora que entrar lá na frente, essa parte das análises, dos custos, tem que já estar fechado tudo, porque aí você vai ter que já trazer uma definição para esses custos. Na hora de se fizer uma análise SWOT do empreendimento, você tem 2 unidades. Ali você tem 2 unidades. Você tem, né, vamos dizer assim, ou a casa 1, a casa 2 vai ser, né, do apartamento em cima, né, ou serão, né, casas germinadas. Então, por isso, para vocês terem um impacto, o que isso gera de impacto na venda depois de vocês, né? Se vocês decidem uma situação, tipo, igual eu falei, que quem comprar o pavimento superior não tem acesso ao terreno, olha que impacto que isso dá no custo, né? Você acha que essa questão de casa geminada, tipo assim, a gente fazendo na frente uma vaga de garagem, que eu acho que 5 metros dá, né? Tipo, para ser a frente de uma casa, aí faz a outra dividido no meio mesmo, sabe? Mas aí a gente tem que ver essa questão de afastamento e tal. Isso. E aí, tipo, no fundo pode deixar a área verde pro jardim, para a parte de impermeabilização. Você acha que fica bom? É o que a gente vê. Eu acho que isso também vale muito do entorno, do que é o local. O local, vocês veem isso lá no entorno, é um tipo de, né, tipo, vamos dizer assim, comum ter esses empreendimentos. É possível ter o multifamiliar, né, se vocês já definiram isso.
enfim, isso também pode aderir a essa questão, né? Porque quando vocês fizerem a questão do custo, vocês vão ver assim que você vai ter o preço do terreno, que você vai inserir essa conta. Então, assim, tem algumas coisas que podem aí né, avaliar se 2 unidades você não vai ter ali um retorno maior, né? Porque você está trabalhando ali com 2 unidades, então o preço de terreno lá está mais ou menos quanto. Vocês vão fazer essas análises daqui a pouco. Então, assim, ao pensar nessa questão de 2 unidades, vocês vão ter que fazer isso vai implicar na questão dos custos, entendeu? Mas isso faz parte do que vocês escolherem, não tem questão de certo ou errado. Não sei se o empreendimento vai dar, vamos dizer assim, vai ser lucrativo, né? É o que a Maria Fernanda, que já passou pelos outros grupos, né, já passou pela disciplina, né, Maria Fernanda, eu nem lembro se teve algum grupo que o caso não deu certo, né? O do Yuri. Deu, né? Do Yuri, não deu, né? Vamos dizer assim, chegou o final lá e falou assim, é inviável. Não, dessa forma não dá. Ou você faz mais unidades, ou você, enfim, né? Então, assim, existem análises. Então, não se preocupem, que o que vocês decidirem, vocês vão analisar em cima disso e vão falar, 2 unidades não dá, tem que ser pelo menos 4. Não sei, entendeu? Porque, às vezes, o valor do lote é muito alto, e você fazer uma casinha lá de 70 metros quadrados não atende, entendeu? Você vai ter prejuízo, né? Porque você tem um terreno de alto valor, né? Uma ótima localização, e você não vai fazer uma casa unifamiliar, não, você tem que fazer um prédio, entendeu? Imagina um lote na Rio Branco, não sei se é daqui de fora. Mas assim, na rua principal daqui, na avenida principal aqui do município. Então, você vai comprar ali para construir uma casa, sabe? O custo é altíssimo, né? E ali você acaba tendo que buscar essas novas alternativas em função do mercado. Mas não se preocupe, se vocês decidirem, a gente vai analisar e vocês vão poder fazer diversas considerações aí posteriormente, entendeu? Por isso que é bem interessante, entendeu? Cada caso tem as suas abordagens. Mas é isso. Analisa lá com o grupo, vê o que é melhor, se é fazer germinado, né? Essas 2 casas, né? Fazendo né, vamos dizer assim, um fracionamento no meio e construindo 2 unidades, né? De 1 ou 2 pavimentos, ou essa outra proposta que vocês estavam aí pensando agora de uma forma mais ampliada, essa questão né, quem que vai ficar com o quê, vamos dizer assim, né? Qual unidade vai ter sua área ali. Então, é isso que eu preciso que vocês comecem a visualizar. Tá joia? Tá joia, obrigada. Acho que eu coloquei mais perguntas do que tirei de perguntas para vocês, mas faz parte aí essa discussão entre o grupo aí, né Maria Fernanda? Estou trazendo mais dúvida do que ajudando? Ah, não. Assim não dá. Mas é isso. Tem mais alguma coisa? Que aí eu passo para outro grupo. A hora voa, gente. Nossa. Eu acho que as perguntas que tinham mandado, acho que não. Tá. Se vocês tiverem, a Marcelo e o Luiz. Beleza. Então eu vou passar para outra sala, mas para as outras equipes aqui. Mas assim, a gente vai trocando informações aí, né? Maria Fernanda está aí à disposição também para ajudar vocês, tá bem? Obrigada, então. Um abraço. Certinho? Luiz, Marcela, Maria Fernanda. Obrigada. Obrigado, certinho. Tá ok, obrigada. O Sim. Jordão vai passar aqui de volta ou se eles quiserem sair, pode sair? Então, eu não sei onde que ele está agora, né? Se ele ainda está lá na sala 1. Não sei se o pessoal tem disponibilidade, eu não sei se ele vai conseguir passar em tudo, né? Pelo menos a gente estava hoje aí, ele, né, conseguiu participar para já avançar na temática dele.
Se ele não conseguir passar hoje, realmente eu não sei, gente. A gente tem igual semana passada eu deixei vocês bem por último, né? A gente conversou bem no finalzinho, por isso que eu comecei com vocês, para que vocês tenham aí essas informações com mais calma. Mas depois ele vai passar, ele tentaria passar, mas eu não vou garantir até 6 horas aí. Aí vocês que sabem. Se ele chegar que não tiver ninguém, ele pula a sala. Entendeu? Depois eu fico aqui e aí, se o pessoal quiser sair, né? Aí depois eu aviso no grupo para vocês, gente. Aí se quiser conversar com ele sobre essas outras questões aí, do que eles estão pensando ainda de condição, e o que ele acha, a opinião dele lá de adequar a tabela CUP, se quiser perguntar isso para ele, pode falar. Beleza? Ok. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, vocês querem esperar o Jordão? Se vocês quiserem que eu avise, que eu pergunte? Assim, eu não queria esperar, não. Eu posso sair? Aí você avisa. Avise, pode deixar. Então tá. Ô Maria Fernanda, eu também vou dar uma saída para me fazer umas coisas aqui, mas só tirando uma dúvida, no desenho lá, no desenho que a gente fez lá da planta de situação, eu coloquei como a distância lá da rua de 5 metros, só que essa distância é contando, eu acho, com a calçada. Isso seria certo ou eu teria que diminuir, então, esse tamanho da rua? Se tivesse esse tamanho da calçada, seria bom você limitar onde vai a calçada e onde vai a rua. Ah, tá, mas no caso, então, o loteamento, ele não pega essa parte da calçada, não, né? Não. Acredito que não. Aquela Entendi. Então, aquela distância de 5 metros, então, tá certa no caso, né? Seria bom se eu identificasse, então, o tamanho da calçada? podia colocar o tamanho da calçada. Se a Giovana também conseguir medir lá, né? Ela acho que mediu a Ah, tá. rua e aí ela mede a calçada. Entendi. Aí, no caso, então, eu colocaria duas medidas, um de um lado e outra do outro? Ou colocaria só o tamanho da rua menor, Não, pode reduzido? colocar os dois, colocar a cota da calçada e a cota da rua. Ah, tá. Entendi. Então, Maria, eu vou dar uma saída aqui. Qualquer coisa você avisa, tá? Ok, pode deixar, gente. Tchau. Tchau. Tá bom, tchau, obrigada.